Paulo Guedes empolga o mercado financeiro ao dar mais sinais do que o governo pretende fazer para reduzir o déficit nas contas públicas e ampliar a competitividade. O ministro da Economia antecipou que cogita reduzir o imposto de renda das empresas de 34% para apenas 15%. Guedes também apontou que a proposta de reforma da Previdência pode gerar um corte de gastos de 1,3 trilhão de reais em 10 anos. Em reação às falas do ministro, o dólar caiu para R$ 3,76 e a Bolsa de São Paulo voltou a bater recorde histórico. Esse foi o destaque em Davos, Denise? Foi um destaque positivo, sim. O mercado viu de uma forma meio nebulosa a participação do próprio presidente Bolsonaro, primeiro pelo discurso muito curto dele de abertura, que não citou a reforma da Previdência, falou de reformas de modo geral, depois ele não ter participado ontem também da entrevista coletiva, onde poderia ter dado publicamente mais detalhes em relação ao que se pretende fazer na economia. Aliás, era uma coletiva da qual Paulo Guedes também participaria. Mas Paulo Guedes, em várias reuniões paralelas, reuniões com empresários, com investidores e reuniões das quais também participou o presidente Bolsonaro, reafirmando a mesma posição, deu duas indicações muito positivas. A primeira é o compromisso com o ajuste fiscal, com a redução do déficit das contas públicas e, de outro lado, essa preocupação dele em reduzir a carga tributária sobre os investimentos para os empresários. Ele vinha manifestando isso desde a época da campanha, quando ele esteve aqui na Jovem Pan. Ele falou que a intenção era essa, era reduzir muito a carga sobre as empresas, também os encargos que recaem sobre as contratações, seria uma forma de assegurar mais emprego. Então, no plano das ideias, ele segue exatamente o que vinha propondo desde o início. E é o que nós devemos esperar. Agora, vamos ver na prática a implementação, primeiro da reforma da Previdência, que é fundamental. Ele fala na economia de mais de R$1 trilhão em 10 anos. Isso faz toda a diferença, ou faria toda a diferença, e depois a revisão da carga tributária. Augusto. Olha, eu achei muito boas as declarações do Paulo Guedes e acho que no conjunto, vista em seu conjunto, a obra, né? A participação da comitiva em Davos foi muito boa. O que o Bolsonaro não disse no discurso dele foi dito pelo Paulo Guedes e será dito pelo ministro Sérgio Moro. Então eu acho que a imprensa, sobretudo a imprensa internacional, se precipitou ao cobrar informações que começaram a surgir. Agora, eu acho que não faz o menor sentido em Davos um presidente da República detalhar, por exemplo, a reforma da Previdência, que não foi sequer encaminhada ao Congresso. Quer dizer, os deputados saberiam, pela imprensa internacional, nacional também, claro, o que é que o presidente vai fazer. Isso não faz o menor sentido. Perfeito, só uma observação, perfeito, claro, o parlamento brasileiro, a sede é em Brasília, não em Davos, né? Alguns não receberam a notícia e tal. A questão da imprensa internacional, eu li hoje de manhã, hoje cedinho, então, dizendo foi um fracasso a participação brasileira, especialmente do presidente em Davos e tal. A imprensa internacional continua, em grande parte dela, sob o controle do PT, continua achando Lula injustiçado, né? O Haddad estava viajando agora, inclusive percorrendo a Europa, sendo recebido aí por grandes jornais. O Haddad, que por sinal não sei quem paga as viagens, as diárias, os hotéis e quem paga as contas, a comida da casa dele, o IPTU e tal. Mas, então, ela não adianta bater de frente com a imprensa internacional. Serão as ações que o governo fará aqui que vão ter de obrigar essa imprensa internacional a ter uma outra leitura econômica e política sobre o Brasil. Portanto, é hora de ação. E, nesse sentido, os encaminhamentos que estão sendo dados, também concordo, são absolutamente corretos.